Olá, amigos da nossa TV, eu sou Denilson Silva. Com alegria poder entrar na sua casa através dessa programação e compartilhar um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui em Rio Branco. Eu sou líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em Rio Branco, no Acre. E aqui Deus tem abençoado de uma forma tremenda, reuniões diárias para abençoar as pessoas, mas em especial de segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde às 18 horas e aos domingos nós temos 7h30, às 14 e às 18 horas, sempre com uma palavra vinda do coração de Deus para impactar a sua vida, porque esta é a finalidade de uma palavra. A Bíblia diz a respeito de um oficial do rei, um homem cujo filho dele estava à beira da morte. A Bíblia diz que estava tão doente que o próprio homem diz, ele vai morrer. Mas Jesus chegou e disse, se você não ver, você não vai acreditar? E deu uma palavra, disse, vai para a tua casa, que o teu filho vive. Aquela palavra foi tudo que o homem precisava ouvir. Ele creu na palavra. Se você crê na palavra que vai ser ministrada. Ele creu e foi. Quando ele foi, ao chegar em casa, no dia seguinte, um dia de viagem, ele disse, alguém o encontrou e disse, o teu filho vive. E ele disse, a que horas? Disseram para ele, ontem, na hora tal. Ele então creu, que naquela hora que Jesus deu a palavra, foi a hora que o milagre aconteceu. Tomara que agora, através desse culto, no momento desta palavra, que seja para você o momento em que você vai crer, que você vai receber a palavra e, consequentemente, receber a bênção de Deus. Combinado? Fica aqui agora o programa, um culto realizado aqui na rua Benjamin Constant, 398, em Rio Branco, centro aqui do Acre, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a todos vocês. Vamos de culto em nome de Jesus. Aplauda a Deus que Ele é digno. Aleluias, aleluias. Só Deus é digno. Glória a Deus. Bom dia, vencedores. Bem-vindos todos à casa de Deus. Sente-se, por favor, e glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindos todos à casa de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para lhe abençoar. Daqui a pouquinho nós temos aqui uma boa palavra ao nosso coração. Hoje é o primeiro dos 3 dias de poder, dos 7 cultos que eu farei, começando agora, daqui a pouquinho 2, depois à noite, depois ainda terei amanhã, segunda-feira, é o dia da consagração, último dia do mês, é o dia que eu me consagro para Deus te abençoar, e eu queria que você que puder, faz um jejum pelo menos de 1 hora, e os pastores da igreja, no último dia do mês, nós nos consagramos. Cada um se consagra uma porção diferente. Alguém é meio-dia, alguém um pouquinho menos, alguém o dia todo, mas vamos nos consagrar para Deus fazer. E amanhã, segunda-feira, deixa eu dar um convite aqui para você. Olha aqui para o pastor. Não choque com o que eu vou lhe falar, mas não venha amanhã você que não quer vencer. Eu não sou um pregador que segunda-feira é o culto que eu mais amo de fazer. Eu aqui ainda não tenho feito, que os pastores que fazem. Mas se tem uma coisa que eu ensino na segunda-feira, que só tem que vir quem quer vencer, pessoal. Porque tem gente que não quer vencer na vida. Davi dizia, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Tem gente que, ainda que de curioso, eles não querem. Quando você quer vencer, você se esforça. Então eu costumo dizer que nas minhas reuniões de segunda-feira, eu não vou orar para a galinha criar dente, eu não vou pregar o que eu sempre prego, o culto é diferente de segunda, de terça, de quarta, é culto diferente, mas é um culto só para quem quer vencer. Você diz, pastor, eu quero vencer, eu quero chamar a sua atenção amanhã, não para mexer com a sua emoção, não para mexer com o seu sentimento, mas para mexer com as tuas atitudes. O teu sentimento, as tuas emoções te levam até um certo ponto, mas é as tuas atitudes que te provocam ou fará você vencer. Amanhã eu estarei 8 da manhã, segunda-feira, meio-dia e às 18 horas. Quem deve vir? Só quem quer vencer. Então, pelo amor de Deus, não venha todo mundo amanhã. Ué, pastor, que negócio esquisito. Porque se você não quer vencer, você não tem que vir. Mas se você quer, você vai vir, mas vai vir decidido. Jesus só vai usar o homem de Deus.
aquilo que eu ouvi vai produzir atitude em mim, e se eu tiver atitude, Deus vai estar contigo e Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém? Aí na terça-feira será o último dos 3 dias de poder. Eu farei a 7ª e última reunião, será às 7 horas da manhã. Feriado nacional, dia do trabalhador, então dá para você chegar mais cedo, dá para você vir decidido. Eu vou fazer esse culto na consagração, e vai ser o dia que nós vamos cortar em milhares de pedaços esse tecido. Nós estamos presos numa revelação de João capítulo 20, que fala que Maria Madalena, ao chegar no sepulcro, viu que a pedra estava removida. Ela então entende, o meu Deus não está entre os mortos. O João chega depois, olha dentro do sepulcro e viu que Jesus não estava lá. Ele entendeu, o meu Jesus ressuscitou. Em seguida chega o apóstolo Pedro e entra no sepulcro, e quando ele entra, ele descobre uma terceira revelação, que o lenço dobrado significava que o meu Deus voltará. Essa é a revelação. A minha oração é que Deus volte na tua vida, curando, libertando, prosperando, fazendo proeza, fazendo o extraordinário, e para isso, só depende de você. Então, segunda-feira, não venha todo mundo, só venha quem quer vencer. Eu vou fazer 3 reuniões, mas ainda tem o culto das 2 da tarde, que aí não é eu que vou fazer, eu vou fazer 8, vou fazer meio-dia, 2 da tarde alguém vai fazer, os pastores fazem aí, e eu volto depois às 18 horas. Mas só venha você que quer. E na terça-feira é para todo mundo, 7 horas da manhã, isso aqui vamos cortar em vários pedaços, e você vai levar dessa bênção em nome de Jesus, tá bom? E antes de eu entrar na mensagem, hoje eu quero fazer um culto um pouco diferente. Eu tenho pedido a Deus, Jesus, eu não quero cair na mesmice. Tem gente que serve a Deus há tanto tempo e já caiu numa rotina espiritual. Todo dia faz a mesma oração, lê do mesmo jeito. Não, tem que ser diferente, pessoal. E daqui a pouquinho eu quero entrar nessa mensagem. Se você está caindo numa rotina espiritual, peça para Deus mudar em nome de Jesus, e Ele vai mudar, tá bom? Deixa eu primeiro falar hoje dos patrocinadores e nossa TV, já que eu vou mudar um pouquinho, já eu vou entrar na mensagem. Eu tenho uma mensagem tripla, ou seja, em 3 partes. Hoje eu vou pregar a primeira parte, amanhã quem vier eu vou falar da segunda parte, e na terça-feira eu concluo. Eu não volto mais nem amanhã nem depois, então você vai perder a segunda e a terceira, você vai ficar só com a primeira parte. Mas quem vier amanhã vai ter a segunda parte, quem vier na terça vai ver a conclusão da mensagem de hoje, que já eu falo com vocês. Mas você que está aqui agora, ou quem está em casa, que o culto ele é gravado, deixa eu falar sobre ser patrocinador. É ser aquela pessoa que assume o ministério de ajudar o evangelho a ser pregado no Brasil e no mundo afora. Hoje a igreja está em 173 países, inclusive, pessoal, há um país no mundo, eu achei isso muito lindo. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Há um país no mundo, que eu não posso falar o nome aqui, que nós estamos em rede nacional, mas que é um país fechado para o evangelho. É um país que eles não permitem falar em nome de Jesus. Mas ali a igreja está presente através da televisão. O missionário entra não com o programa Show da Fé, mas com o programa do Dr. Soares, que é assim como ele é conhecido fora do país. Não como o missionário Soares, mas como o Dr. Soares. E há um determinado país que todos os meses, todos os anos, no dia das mães, que vai ser agora esse mês, o missionário R.R. Soares faz uma oração para a mulher que é casada e não pode engravidar se tornar mãe. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas lá nesse país já existem 200 crianças, testemunhos catalogados, de mulheres que não podiam engravidar, mas que através do programa do Dr. Soares, que é o mesmo programa que você assiste, só muda o nome fora do país, que nasceram 200 crianças. Meu irmão, isso é lindo. Quem sabe aqui no nosso meio há também alguém que diz, pastor, eu sou fruto da fé. A mulher diz, eu não podia engravidar, eu não podia ser mãe, ou o homem diz, eu não podia ser pai, mas buscando a Deus, Deus me deu a bênção. Tem alguém aqui que tem essa bênção, pessoal? Pastor, eu sou um caso assim, tem uma lá, parabéns,
Mais alguém? A senhora ali também, 2. Quer dizer, são os filhos da fé. E lá fora do país, essas mães, essas 200 mães, nesse país que eu não posso citar o nome aqui, é um país fechado para o evangelho, Jesus está operando. Jesus vai operar aqui também, pessoal. E eu queria que você cresce. E o patrocinador é responsável por isso. Então você, no final do mês passado, foi no dia 30, sábado do Aleluia, o missionário fez uma oração por todos nós que somos da igreja. E principalmente pelos patrocinadores, pedindo que Deus desse para todo patrocinador uma bênção dobrada. E eu repeti isso aqui para vocês. Se você diz, pastor, eu recebi essa bênção, essa oração, eu queria que você fosse fiel. A equipe vai passar aí agora. Hoje você não tem que dar nada aqui, mas Deus falou seu coração, Ele lhe dá condições, tá bom? Passa lá em nome de Jesus. Ser patrocinador é lindo, porque ontem, por exemplo, eu tive pessoas que nem da nossa igreja mas que nos procuraram dizendo, eu quero ser um patrocinador. É bacana isso, Deus está chamando. E além do patrocínio, você que diz, pastor, eu quero ter a nossa TV. O que é a nossa TV? Um pacote de canais por assinatura, que o melhor da nossa TV são os canais evangélicos. 11 canais da igreja, de louvor, de adoração, tem rádio, tem show da fé, tem várias coisas, pessoal, e Jesus vai nos abençoar. Sente o desejo, mesma coisa, hoje você não tem que dar nada, você só se inscreve, nome, dados de contato, destaca. Ainda hoje eu mando à equipe da nossa TV, pastor, mas hoje é domingo, mas o pessoal é de Deus, trabalha todo dia. Eu recebo hoje, já mando, eu tiro a foto aqui para ele, não é pelo correio não dá tempo, mas eu tiro a foto ali, já mando para eles, a irmã que é responsável, diz, pastor, pode deixar, amanhã já ligo para esse povo e está ligando para você rapidamente em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá para 1 Samuel capítulo 3, agora entrando propriamente na mensagem. Eu tenho 3 partes da mensagem que eu quero dar a você aqui hoje. A primeira delas primeiro eu quero te mostrar a respeito do pecado de um homem chamado Eli. Está em 1 Samuel capítulo 3. Pecado de Eli. Eu quero falar para você aqui hoje a importância de você trazer Deus para as suas batalhas, de você trazer Deus para a sua vida, de você trazer Deus para os seus sonhos e assim por diante. Amanhã eu vou falar para você sobre a importância de você mudar a sua mente. Por isso que eu digo que segunda-feira não é para vir com todo mundo, só quem quer ter a mente mudada e começar a ter atitude vencedor. E na terça-feira eu vou falar sobre a mudança de espírito. Hoje eu quero falar sobre a importância de Deus estar na sua batalha. O Eli cometeu um terrível pecado, pessoal. 1 Samuel capítulo 3. Primeiro livro de Samuel capítulo 3. Só deixa aberto que o versículo eu falo já para você. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu resumir a história. Naqueles dias, o sacerdote, o homem de Deus, era um homem chamado Eli. O Eli, ele era sacerdote, o sacerdote também era profeta, também era juiz e também era o rei. No sacerdote, colocava ou estava nele toda a autoridade de rei, autoridade de juiz para julgar as causas, autoridade de homem de Deus para poder interceder a Deus. Só que o tempo passa, e o Eli era um homem rigoroso, pessoal. Um homem tão rigoroso que um dia, quando a Ana, a mãe do garoto Samuel, ela foi à igreja, ela ainda estéril, e ela começou a orar a Deus, mas diz a Bíblia que ela não pronunciava som, ela só mexia a boca. O Eli era tão rigoroso, que quando ele de longe, ele viu que a Ana estava orando, mas só mexia a boca, pensou que ela estava bêbada. E, como diz a expressão popular, esculhambou com a mulher. Falou, mulher, você vem bêbada para a igreja? Vai embora daqui. A Ana falou, não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Você vê, tão rigoroso era o Eli, pessoal. Era um homem tão rigoroso que até o jeito de falar o incomodava. Só que o tempo passa e o Eli se torna velho. E quando a Bíblia diz velho, Deus não está se referindo à idade. Ou agora, por exemplo, nós estamos pelo menos algumas horas mais velhos do que quando nós acordamos. É o ciclo da vida. A cada minuto que passa, nós vamos envelhecendo, cada dia, cada hora. Isso é lindo, não há nada de errado, isso é o ciclo da vida.
Você deve se lembrar quando você era garoto, brincava na rua. Não sei como foi a sua infância. Você deve se lembrar quando você conheceu o teu marido ou a tua esposa. Você deve se lembrar de vários fatos. Isso é o ciclo da vida. Eu falei de ontem, agradecendo o pessoal que veio. Já passou, já é história. Então, a velhice natural, isso vem para mim, vem para você. Qualquer um pode passar, vai viver isso. Mas a velhice de Eli foi uma velhice espiritual. Ele, que era um homem tão rigoroso, que levava as coisas de Deus com tanto zelo, que zelava tanto pelas coisas de Deus, que quando a pessoa chegava e não se portava do jeito honroso, ele chamava atenção. O tempo passa, e ele agora, diz a Bíblia, que ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos se perderam. Diz a Bíblia que eles cresceram, não tiveram um pai presente, um pai que disciplinasse. Sabe aquele tipo de pessoa que corrige todo mundo, mas não olha para dentro de casa? Assim foi Eli. Era uma pessoa tão rigorosa que todo mundo que aparecia, que se comportava de uma forma diferente, ele chamava atenção. Ei, não faz isso, não faz aquilo outro. Um ditado popular: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então Eli, ele deixou os filhos dele se perder. E se perdeu, pessoal. Porque os filhos dele cresceram, começaram a fazer coisa errada. Eu estou resumindo a história, está desde o capítulo 2, depois você lê tudo. Diz que as mulheres faziam filas do lado de fora da igreja, do templo da época, para poder se deitar com os filhos do pastor, que o pastor na época era o Eli. Imagine que coisa horrenda. Eram filas e mais filas. As mulheres ficavam do lado de fora, diz a Bíblia, esperando, entrava uma, saía outra, e vinha e saía, e todo mundo via aquilo. Aquilo causou um escândalo tremendo. E a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote Eli, vendo aquilo, ouvindo aquilo, nada repreendeu. E aqui foi o pecado dele. Capítulo 3, versos 13. Eu estou resumindo a história, depois você pode ler completo. Diz, capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 13. Diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade é pecado, de que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha aqui para o pastor. Eu estou resumindo para você entender o recado de hoje. Diz que o Eli era um homem tão rigoroso, que quando Ana ora a Deus, ela só mexia a boca, ele repreende a Ana. Mas agora os filhos dele, diz a Bíblia, que deitava-se com as mulheres dentro do templo. Diz a Bíblia que os filhos do Eli, eles tinham um garfo de 3 pontas, chamado tridente, que eles metiam o garfo na panela e pegavam para si o melhor da carne. Naquela época, a oferta oferecida não era em forma de dinheiro como é hoje. Naquela época, a oferta era dada em forma de animais, de bois, de pombas, de cordeiros e outras coisas mais. Pegava-se aquela carne, oferecia-se a Deus. Aquela fumaça que subia era como se fosse um louvor a Deus, uma oferta a Deus. O que ficava da carne, o que sobrava, entre aspas, daquele churrasco, daquela carne, era para o uso da casa do Senhor, para o sustento de todo mundo que vivia da obra. E diz a Bíblia que os filhos de Eli, eles se deitavam com as mulheres, pegavam do garfo, comiam da carne, que não devia fazer. Aquilo não era para eles, aquilo era para Deus. Mas eles pegavam para eles o que era para Deus. E o Eli, vendo aquilo, ouvindo aquilo, todo mundo sabia daquilo, a Bíblia diz que ele nada fez para repreender. Preste atenção, Eli não pecou, ele não adulterou, Eli não mentiu. Pastor, qual foi o pecado de Eli? Ele foi omisso. O pecado necessariamente foi dos filhos, mas diz a Bíblia que ele, sabendo, ele não repreendeu. Existe um pecado muito grave que tem acontecido hoje na vida de muita gente. Você sabe do que você tem que fazer, mas você não faz. E às vezes você se esconde atrás de uma falsa religiosidade. Porque o Eli, quando ficou velho, e eu falei que o velho de Eli,
dele foi físico, o nosso é espiritual. Você tem que tomar cuidado para você não envelhecer na sua fé, a ponto de você achar que é excesso de zelo. Não, pastor, acontece, eu posso fazer isso sim? Não, isso é excesso de zelo. Não tem problema não, se eu falar mal, se eu contar uma mentirinha por uma boa causa, se eu encobertar um erro. Bem, o Eli fez isso. Vendo o erro dos filhos, ele nada fazia. A Bíblia fala em Levíticos capítulo 5. Marca essa página aqui que a nossa lição está aqui, né? Vamos lá para Levíticos capítulo 5. Levíticos é bem fácil de achar, viu, pessoal? Lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Então, terceiro livro da sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala a respeito. Livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. Livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. O que eu quero pontuar para você aqui hoje. Primeiro, o pecado de Eli. Qual foi o pecado dele? Necessariamente ele não fez nada, e esse foi o erro dele. Ele sabia o que fazer, tinha o que fazer, deveria ter feito, mas não fez. Então nós podemos estar cometendo um pecado, e quando você peca, você sofre, seus filhos sofrem, sua família sofre, tudo à sua volta vai sofrer. O pecado de Eli trouxe derrota para ele, trouxe derrota para os filhos dele, trouxe derrota para o povo daquela geração, por causa do pecado desse homem chamado Eli. O seu pecado vai trazer derrota para a sua casa. O seu pecado vai trazer derrotas para a sua família. O seu pecado fará com que a sua família sofra por causa do seu pecado. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, visto que se esquecestes da lei de Deus, Deus vai se esquecer de você e vai se esquecer dos seus filhos. Quando você vive na prática do pecado, Oséias 4:6, Deus se esquece de você e se esquece da sua família. Deus se esquecer de você é justo. Você errou, você está pagando por isso. Mas Deus se esquecer dos seus filhos porque você não andou com Deus, é maldade, não de Deus, da sua parte. Você entender que, se eu não andar com Deus, por minha causa, a minha família vai sofrer. Ande com Deus, pessoal. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 1. Era mandamento. Eles viviam na época da lei, então esse mandamento valia para eles. E vale para nós hoje. Versículo 1, capítulo 5, versos 1. Vamos ler juntos? E quando alguma pessoa, ouvindo a voz de blasfêmia, e o que lhe for testemunha, seja o que viu, seja o que soube, se o não denunciar, o que vai acontecer, pessoal? Então levará ao pecado. Sabe o que Deus está falando? Quando você encobre o pecado dos outros, pecador você se torna. Isso aqui é muito sério. Você sabe o pecado de alguém, mas você diz, ele é muito meu amigo, ela é muita, pastor, é chegada. Você está participando daquele pecado. Pastor, mas eu não fiz nada. Eli também não fez nada. Mas ele se tornou pecador por causa do pecado dos filhos, que ele viu, que ele ouviu e que ele nada fez. Quem sabe você está cometendo o mesmo pecado de Eli. Você mesmo não está fazendo nada de errado, mas tem tanta coisa que você já sabe que deveria fazer, mas você não tem feito. Tantas atitudes que você deveria praticar e você não tem praticado. A Bíblia chama isso de pecado da omissão. Tiago 4,17 diz: se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se está ao seu alcance ajudar, você não ajuda, você peca. Está ao seu alcance fazer alguma coisa e você não faz, você peca. E o que é pecar, pastor? Pecar, as pessoas traduzem como adulterar, como mentir, como roubar, que sim, tudo isso é pecado. Mas a palavra pecar se resume em errar o alvo. Qual é o seu alvo? Andar com Deus, andar em santidade, colocar Deus em primeiro lugar. Quando você, por exemplo, você pensa mal, maquina mal a respeito de alguém, você está pecando.
Pastor, mas eu não tirei nada, eu não toquei, eu não abri a minha boca. A Bíblia fala em Provérbios 6,16 que há 6 coisas que Deus odeia, e uma delas é quando você maquina mal a respeito de alguém. Você não falou nada, mas na sua cabeça, tomara que aquela mulher morra. Você não falou nada para ninguém. Você não pegou faca, não pegou arma, você não a denunciou, não fez nada. Mas na sua cabeça você está maquinando mal. A Bíblia diz que é coisa que Deus odeia. E quem sabe são coisas que você diz, mas eu não fiz, pastor. Mas você sabe que não deveria agir dessa forma. Se não sabia, você está sabendo agora. E Deus está falando para você que a omissão, isso aqui é sério, pessoal, a omissão traz desgraças para a sua família. A Bíblia fala de um povo de meros, está em Juízes capítulo 5, versos 23. Disse Deus: amaldiçoai a meros, amaldiçoai os seus moradores. Cuspiram na cruz? Como diz o ditado de hoje, tocaram fogo no rabo do cachorro? Não. O que eles fizeram demais, pastor? Sabe o que eles fizeram demais? Não foram em socorro do Senhor. Só isso. Vamos lá para Juízes, por favor? Eu estou sentindo que vocês estão meio de olhos arregalados assim. Eu falei, será que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que o pastor está falando, pessoal? Eu estou mostrando para você aqui hoje que primeiro você tem que ir na direção de Deus. Quem sabe a omissão tem sido o problema na sua vida, o motivo das suas derrotas, o motivo da sua família não mudar, dos seus caminhos não vencer. Ah, pastor, mas isso é ser radical. Não, isso é palavra de Deus, pessoal. O sacerdote Eli, diz a Bíblia Sagrada, que por ele não ter repreendido os filhos, por ele não ter feito o que deveria ter sido feito, trouxe desgraça para ele e para os filhos, para toda a geração dele. Juízes 5, 23. Juízes 5, 23. O Eli ficou velho, pessoal. Cuidado para você não envelhecer na fé. Quando você envelhece na fé, você acha que tem certos erros que não tem problema, que tem certas coisas que é justificável. Peça para Deus: Senhor, renova a minha vida, eu não posso envelhecer na fé. Quando ele ficou velho na fé, a Bíblia diz que ele ficou cego. Mateus 15, 14 diz: pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Quando você perde a visão, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que é santo, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que é importante, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que você tem que priorizar, que é buscar a Deus, você cai no buraco e leva alguém com você. Mateus 15, 14, depois você lê lá. O cego não pode guiar outro cego, porque se um cego guiar outro cego, cairá na cova. Mas não cai na cova sozinho não, você vai levar alguém contigo. Ambos cairão na cova, diz a Bíblia. Olha o que diz aqui, capítulo 5, versículo 23 de Juízes. Juízes 5, 23. Deus fala de um povo que, quando o povo de Deus precisou, eles não se esforçaram, não fizeram nada. Olharam para a situação e disseram: não é comigo, não é conosco. E era, pessoal. A minha luta tem que ser a tua luta. A tua luta tem que ser também a minha. Nós somos o único povo, onde Deus é a cabeça. A luta da igreja deveria ser a tua luta, mas às vezes nós não nos esforçamos. Diz assim, olha, versículo 23. Amaldiçoai a meros. Há traduções que vão estar acentuado, vai estar escrito meros. Meros ou meros. Diz o anjo do Senhor. Acremente, ou seja, aumente ainda mais, amaldiçoai os seus moradores. Porquanto não vierem em socorro do Senhor com seus, levantar espada? Não. Falaram mal? Não. Se prostraram diante de imagens, esculturas? Não.
Mas qual foi o pecado desse povo, pastor? Estava ao alcance de fazer alguma coisa e não fizeram nada. Foram omissos. E o próprio Deus mandou dizer: amaldiçoar esse povo. Meu irmão, isso aqui é sério. Eli trouxe desgraça para a família dele, para o povo dele, para aquela geração, porque ele foi omisso. Meros, provavelmente era o nome do cabeça daquela tribo, daquela cidade, cuja o nome da cidade se tornou Meros também. É mais ou menos como se eu fosse o cabeça de toda a minha família, suponhamos que eu fosse, e o meu nome então é Denilson, e eu então moraria numa época em que eu povoaria uma vila, seria todos da minha família, todos da minha descendência, e eu então diria: essa é a cidade do Denilson. Naquela época o nome era Meros, a cidade era deles, era de Meros. Mas Deus disse: amaldiçoar esse povo. Quem sabe, aqui está resumido, quem sabe Deus tocou em alguém e disse: peça ajuda para aquele povo, ajuda o povo de Deus, vão para a luta contra Baraque. Mas eles não foram, eles cruzaram os braços e disseram: a luta não é minha. Quantas vezes você perde uma grande bênção, porque você deveria estar no lugar certo, na hora certa, mas você diz: eu não quero ter luta, pastor, eu não quero ter problema, eu quero fugir de tudo isso. Você vira as costas e cruza os braços. Quando você se torna omisso, a omissão é: você poderia fazer, mas você não faz. Você sabe o que fazer, mas você não faz. Você sempre vai jogando para outro, vai jogando para outra. A Bíblia diz de um povo, que diz o salmista, que quando recebia uma palavra, jogavam para trás de ti. Sabe aquela história que a pessoa vem para a igreja, a mensagem fala, a carapuça serve e alguém cutuca o marido ou vice-versa e diz: fulana tinha que estar aqui hoje. Não joga para fulano, não, é para você. Sabe aquela história que eu conto do meu pai e da minha mãe? Eu conto uma história que o meu pai e minha mãe, quando se converteram, eu ainda criança, naquela época a minha igreja era de banco de madeira. Então sentavam meu pai e minha mãe, eu sentava do lado e de vez em quando o meu pastor pregava alguma coisa que a carapuça servia, o meu pai cutucava a minha mãe: falou com você, bem baixinho assim, só para quem estava do lado ouvir. Aí o pastor continuava a pregar, minha mãe ficava mordendo assim. Aí o pastor falava alguma coisa que ela achava que cabia para o meu pai, ela ia do outro lado: falou com você. Tem cristão que faz isso até hoje. É aquela pessoa que vem para a igreja, às vezes a mensagem fala e alguém diz: o Joãozinho precisaria ouvir essa mensagem hoje. Sim, ele precisava, mas você também, porque Deus trouxe você. Deus trouxe você aqui hoje. Você não tem que pegar a palavra e jogar para trás, pessoal. Se Deus falou para você, é para você praticar. Amém, gente? Então aquele povo foi amaldiçoado. Por quê? Por causa da omissão. Quando está ao seu alcance fazer e você não faz, você peca. E quando você peca, você traz condenação para a sua vida. Vamos avançar na mensagem? Volte lá, Samuel, por favor. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Até o versículo 10. Eu vou adiantar um pouco mais aqui para você. 1 Samuel 4, 1. Diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Então vimos que o pecado de Eli, ele não adulterou, não roubou, não mentiu, não fez coisas assim horrendas humanamente falando, mas o pecado de Eli foi saber ou ter consciência e não praticar. Tinha que ter repreendido, mas não repreendeu. Cuidado, quando você encobre o pecado de alguém, você se torna pecador igual àquela pessoa. Ah, mas eu não fiz nada. Diante de Deus, quem encobre pecado, em pecado está, pessoal. Isso é recado de Deus para você. Diz assim, capítulo 4, versos 1. Podemos? Diz: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja, e os filisteus se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel, o que, pessoal? Foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens.
Olha aqui para o pastor, eu vou ler até o 10, mas dá uma pausa aqui. Diz que naqueles dias o pecado dos filhos foram tão graves, foram pesados. E diz a Bíblia que Deus agora já não falava mais com Eli, porque ele se afastou de Deus. Veio o garoto Samuel, cresceu na presença de Deus. Deus agora falava com Samuel, ensinava Samuel. E diz a Bíblia que naqueles tempos, naqueles dias, veio uma batalha. Os filisteus se levantaram. Quando os filisteus se levantaram, Deus disse: vão para a batalha. E eles foram. Mas quando foram para a batalha, 4.000 entre os filhos de Deus perderam a vida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Quando você é povo de Deus, você não pode perder batalha. Se está perdendo a batalha, alguma coisa está faltando. Se você serve a um Deus que diz a Bíblia que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, você não tem que achar normal a doença te vencer, você não tem que achar normal a crise te vencer, você não tem que achar normal a dificuldade lhe vencer. Eu preguei na sexta-feira, entre outras coisas, Salmos capítulo 37, versículo 19. A Bíblia diz que o justo, até no dia mau, ele vai ter fartura, ele vai prosperar. Você tem que vencer, pessoal. Ou nós servimos um Deus, ou então nós estamos aqui passeando na igreja, num clube de amigos. Mas isso aqui não é um clube, isso aqui é a casa de Deus. É um lugar onde você vem para Deus falar a você, e Deus falando você obedece. Diz aqui o versículo que eles foram para a batalha, mas 4.000 homens de Deus morreram naquele dia. Quem sabe você está vendo os seus filhos se perder, seu negócio falir, o seu sonho ir por água abaixo, seu ministério acabar, e você diz: pastor, não entendo, é que o fulano é mau, é que o ciclano me persegue, é que o outro. Quando Deus ele age, ninguém pode impedir, pessoal. Nós temos um defeito, nós que eu me refiro é o ser humano, a humanidade, de quando algo dá errado, eles procuram motivos para justificar a sua queda. Nós deveríamos olhar para nós. Eu sirvo a um Deus que Ele está acima de qualquer situação. Se eu estou perdendo, por que eu estou perdendo? Se eu não estou conseguindo, o que é que está acontecendo de errado? Eu tenho que me acertar. Volte aqui para a leitura, versículo 3. Diz: e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu? O que, pessoal? Não foi Deus quem feriu, mas eles entenderam que se eles perderam a batalha, porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Continue a leitura. Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha aqui para o pastor de novo. Já preguei aqui que a arca era símbolo da presença de Deus. Era um caixote de madeira, depois eles revestiram de ouro. Dentro do caixote de madeira, que era a arca, havia alguns elementos sagrados, entre eles o maná, entre eles a vara de Araão e as tábuas da lei. Eles então olhavam para aquilo era símbolo de Deus, e tinha poder, pastor? Tinha. Se você ler a história, diz que quando eles atravessam o Jordão, eles carregam a arca no ombro, e cada passo que eles davam, o rio Jordão se abria. Tinha poder. A arca tinha poder. Aí nós aprendemos, Jeremias 3,16, que de lá para cá, você não tem mais que tocar numa arca, nem seguir uma arca. Hoje você segue a Deus. O véu do templo já se rasgou. No passado era a arca, hoje é o próprio Deus. No passado havia uma separação. A arca era símbolo da presença de Deus. E hoje para nós, o véu está rasgado. Você pode buscar Deus direto, sem precisar do Denilson, ou da arca, ou do Joaquim. Você busca Deus, que a Ele você vai encontrar. Mas voltando aqui para não fugir, a arca tinha poder. O povo perdeu a batalha e disseram: então agora vamos buscar a Deus. Não é o que acontece? Tem gente que só busca a Deus quando a corda está no pescoço? Bem, eles buscaram. Mas olha o que acontece agora. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Quando você está em pecado, você pode até buscar Deus, as derrotas vão continuar acontecendo. Ofni e Finéias estavam em pecado, mas buscaram a Deus, mas estavam em pecado. Mas buscaram a Deus, pastor, mas ainda estava no erro.
Eles não se arrependeram dos seus erros. Olha o resultado, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou, com grande júbilo, que a terra fez o quê? De tanto que eles gritaram, pessoal. O povo ficou tão feliz que eles começaram a gritar, ah! Todo o povo. Diz a Bíblia que naquela hora houve um terremoto, de tão alto que eles gritaram. Imagine a emoção que o povo estava, aquele fogo dentro do coração que eles estavam, todo mundo gritando, foi um grande grito, diz a Bíblia, que estremeceu. Os filisteus, quando ouviram aquilo, olha o que eles disseram, versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. Pelo que os filisteus se aterrorizaram, olha que coisa séria, o inimigo ficou com medo, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Olha aqui, pessoal, o povo buscou a Deus, mas com tanta força, com tanto gosto, com tanta vontade, que eles gritavam, e quando gritaram, os inimigos ouviram lá de longe, ficaram com medo, disseram, ai de nós, agora o povo buscou a Deus, agora o povo vai andar com Deus, agora nós não podemos mais, agora nós vamos ser destruídos. Os inimigos reconhecem, o diabo sabe que quem anda com Deus vence, pessoal. Vou repetir, o inferno sabe que se você andar com Deus, você vai vencer. Por isso que todas as vezes que você colocar no seu coração, eu vou buscar a Deus, você vai ter dificuldade. Quando você diz, eu vou jejuar, alguém te oferece comida. Quando você diz, eu vou fazer um propósito, alguém te faz desanimar. Quando você diz, agora eu vou ser santo, você vai ver gente pecador do seu lado. Quando você diz, agora eu vou vencer, você vai ter trombos, tropeços na sua vida. Mas olha o que diz a continuação. Versículo 8 de novo. Ai de nós, quem nos livrará da mão de quem? O diabo sabe que Deus é grande, pessoal, que Ele é maior, que Deus é maior do que qualquer luta, do que qualquer dificuldade. Estes são os deuses que feriram aos egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Versículo 9, os inimigos ainda, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venham a servir os hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens, vão para a peleja. Vou terminar no 10 por hoje. Então pelejaram os filisteus. Lê comigo aí. Não, você leu certo? Vamos ler de novo. Então pelejaram os filisteus. Não é os filisteus? Foram os israelitas? Mas eles não buscaram a Deus? Buscaram ou não buscaram? Buscaram. Ué, pastor, não estou entendendo. Lá atrás, diz a Bíblia que eles foram para a batalha, 4.000 morreu. Eles agora buscaram a Deus com toda a força. E o que acontece agora? Perde de novo. Ué, pastor, lá atrás, não buscaram a Deus, foram para a batalha, 4.000 morreu. Agora eles buscam a Deus com toda a força e ainda perde a batalha? Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel. Quanto? Não buscaram a Deus, quantos caíram? 4.000. Agora buscar a Deus, quantos caíram? Ué, pastor, não entendi. Piorou o negócio? Você percebe que vir à igreja, mas continuar fazendo o que aborrece a Deus não resolve, gente? Esse é o recado que Deus está mandando te dar. Eles buscaram a Deus com toda a força, mas eles continuaram fazendo as mesmas coisas que aborreciam a Deus. E apesar de buscar a Deus, fracassaram. A Bíblia diz, os que buscam a Deus não tem falta de nada.
Você vir à igreja, vamos dizer que é o primeiro passo, mas se você não pratica o que você aprende, não adianta de nada. Você vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, isso é necessário, porque a fé só vem pelo ouvir. Mas se depois que você recebe a fé, se você não obedece à fé, não adianta de nada. O que nós estamos aprendendo aqui para terminar, pessoal? Eles sem poder, perderam 4.000. A arca tinha poder. Vamos ver aqui amanhã, depois de amanhã, que é uma continuação. Vamos ver que quando os inimigos levam a arca para a casa deles, o templo que eles serviam caiu abaixo. A imagem de escultura, um dia eles colocaram a arca, foram dormir, quando amanheceram, estava sem a cabeça. Eles disseram, será que passou um vento aqui e derrubou a cabeça da estátua? Bem, fecharam todas as portas, janelas, colocaram a cabeça no lugar, foram dormir. No outro dia estava sem a cabeça, sem os braços, tudo caído no chão. Eles disseram, será que está passando o ventaval aqui dentro? No outro dia, colocaram tudo no lugar, a arca lá dentro. No terceiro dia, diz a Bíblia, que quando eles chegaram, abriram a porta do templo da imagem de escultura deles, a arca, ou a imagem de barro, estava tudo no chão. Eles pensaram, mas que negócio é esse? Ninguém entrou, estava trancado, ninguém entrou aqui. E eles então entenderam, era o próprio Deus. Eles reconheceram. Alguém pode pensar, pastor, mas eles buscaram a Deus, Deus não fez nada? Deus fez muito, pessoal. Deus continua sendo Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa dos nossos erros. Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas falhas. Ele continua sendo Deus. A arca na casa, dentro do templo de Dagon, que era o Deus, a imagem que ele serviu, se prostraram. Vamos ver isso aqui amanhã. Todos os homens tiveram hemorroidas, diz a Bíblia, e muitos morreram de hemorroidas. A Bíblia diz que nas plantações vieram ratos de todos os lugares da terra e comeram todas as plantações. O povo começou a viver em miséria. Deus não fez nada? Fez. Fez com que os inimigos se reconhecessem, se dobrassem, curvassem e vissem que só o Senhor é Deus. Deus continua sendo Deus, pessoal. Mas na sua vida, se você for omisso, Deus não pode te abençoar. Você vem na igreja, você grita Deus, e Deus não te abençoa, porque você ainda está na prática do erro. O pecado de Eli trouxe desgraça para ele, para os filhos dele e para toda aquela geração. Primeiro morre 4.000, agora morrem 30.000. Já eram 34.000 perdas. Quem sabe você já perdeu dinheiro, emprego, marido, saúde. Eu lhe pergunto, o que mais você vai ter que perder para você abrir os olhos? Eu preciso me acertar com Deus. Tem gente que você já perdeu o ministério, você está perdendo a tua empresa, você está perdendo tanta coisa e você não acorda. Mas eu não fiz nada de errado. O Eli também não fez, mas ele sabia o que ele deveria fazer e ele não fez. O que Deus está mandando te trazer aqui hoje, cuidado com o pecado da omissão. Se está ao seu alcance, faça. Eli não repreendeu os filhos, às vezes tem que ser repreendido. Você está vendo que o filho não está servindo a Deus, tem que repreender. Filho, eu não vejo mais você orando, eu não vejo mais você buscando a Deus. Quem sabe a tua empresa não é mais para Deus. Você diz, pastor, eu não sou dizimista, por exemplo, da minha empresa. Você está errando. O outro diz, pastor, o meu casamento não é mais para Deus. Você, quando vai estar com a sua esposa, na sua cabeça aparece outra mulher. Quando você vai estar com seu marido, na sua cabeça aparece outro homem. Você está errado. Mas eu não fiz nada, pastor. Deus está falando que até as intenções do seu coração, Deus, Ele sabe, Ele conhece. E hoje eu quero convidar você a servir a Deus, somente a Deus, somente a Ele. Se você, assim como Eli, estava sendo omisso, mude aqui hoje. Cuidado para você não perder, não sofrer, não padecer, porque você estava ao seu alcance e você não fez. Vamos nos acertar aqui hoje. Amanhã eu vou para a segunda parte da mesma mensagem e na terça-feira eu termino. Que Deus fale mais ao seu coração, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus? Sentados ainda, querido Deus e Pai, o Senhor sonda o nosso coração. Vê se há em mim e em nós, ó Deus, um coração mau, um coração injusto, desleal.
Quem sabe, ó Deus, estamos praticando, cometendo os mesmos erros de Eli. Eli era de Deus, Pai. Levava as coisas tão sérias, ó Deus, que até o abrir e fechar da boca da Ana o incomodava. Ele dizia: se é para orar, tem que orar de verdade. Não é para brincar de oração, não. Mas Deus, ele envelheceu na fé. E ele agora começa a fazer vista grossa, Deus, para aquilo que não deveria. Às vezes, ó Pai, nós também envelhecemos na fé. E não percebemos, ó Deus, que certos erros nós agora toleramos. Certos pecados nós agora achamos aceitáveis. Ah, Deus, eu sou pequeno e limitado, mas o Senhor pode falar mais, Deus. Aqui tem pessoas que estão precisando ouvir mais, Jesus. Jesus, o Eli teve derrotas, os filhos teve derrota, aquela geração teve derrotas, porque, Pai, eles não fizeram o que estava ao alcance, mas buscaram a Deus, mas não buscaram do jeito certo. Pai, olha para nós agora. O salmista Davi, ele dizia que se o Senhor se agradasse de sacrifício, ao Senhor eu daria. Mas ele entendeu, ó Pai, que o que agradava a Deus era mais do que sacrifício, era um coração quebrantado. E é este coração quebrantado que eu quero te dar, Deus. Quem sabe estamos acobertando o pecado de alguém. Quem sabe, ó Deus, estamos encobrindo o erro de alguém. Estamos vendo alguém no erro, Pai, não fazemos nada, não oramos, não corrigimos, não disciplinamos. Deus, tem gente, ó Pai, que o ministério está acabando. Tem gente, meu Pai, que a empresa está falindo. Tem gente que o casamento está se perdendo, porque a pessoa está sendo omissa, Deus. Ele sabe, ela sabe o que fazer, mas não faz. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajude essa pessoa a executar, a cumprir. E quem sabe essa pessoa já está tão fraca, sem força, Pai. Mas Deus, o Senhor é quem nos dá força para a peleja. O Senhor é quem nos dá força para vencer. O Senhor é quem nos dá força para avançar. Seja conosco, Deus. Seja conosco, Deus. Seja conosco em nome de Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Sonda o nosso coração, Pai. Tu sabes, ó Deus, aonde temos andado. O Senhor sabe, ó Deus, o que temos feito. O Senhor sabe, meu Pai, quão grande, quão poderoso és o Senhor sobre nós. Opere, Deus. Não se limites, ó Deus, à nossa pequenez, às nossas limitações, mas que o Senhor possa manifestar em nós e através de nós a tua glória, o teu poder, em o nome de Jesus Cristo. E você diga obrigado, Senhor. Diga: eu assumo o que o Senhor me trouxe hoje, a tua palavra. Ajuda-me a andar na transparência da tua palavra, de cabeça erguida, sem jamais me envergonhar. Jesus, seja comigo, para a tua glória. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Fica aqui essa palavra ao teu coração, tá bom? Ao pessoal da televisão, continue com a programação local. Hoje eu inverti um pouquinho aqui a ordem do culto, mas Deus é bom. No próximo programa, quem vai ser gravado também, assista a continuação dessa mensagem que vai falar contigo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos.